Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: quem venceu as eleições europeias? Como vocês todos devem ter acompanhado, nós tivemos entre os dias 23 e 26 de maio eleições para o Parlamento Europeu. São as maiores eleições do planeta. Na frente apenas está a eleição indiana, com 900 milhões de eleitores. As eleições do Parlamento Europeu são mais de 400 milhões de eleitores. E dessa vez houve um comparecimento importante. Metade dos eleitores credenciados compareceram às urnas para votar nos 28 países que compõem o Parlamento Europeu. Essas eleições ocorrem no momento de aguda crise política da Europa e também num clima no qual a crise econômica startada em 2008 segue seu curso. A economia europeia, com raras exceções, vive um período longo de estagnação, problemas sociais graves, em particular os problemas relacionados à imigração, mas também a queda da produtividade, das taxas de crescimento da economia, do emprego, desmonte progressivo do estado de bem-estar social. Enfim, é uma situação grave a que vive a Europa e as eleições para o Parlamento Europeu ocorreram neste cenário. Quais são os fatos, os processos, os fenômenos que se destacaram nessas eleições já concluídas as apurações, para além de uma participação que, embora nos pareça pequena, apenas metade dos eleitores compareceram, menos do que os eleitores, por exemplo, que elegeram Nicolás Maduro na Venezuela no ano passado, é um avanço em relação às eleições anteriores, que ocorreram em 2014, no qual o comparecimento foi pouco acima de 45%. Vamos então destacar os elementos principais desse processo eleitoral. Podemos sintetizá-los da seguinte forma. Primeiro, houve um esvaziamento forte dos principais partidos, dos partidos mais tradicionais da União Europeia, que são exatamente o Partido Popular Europeu, que agrupa os partidos de centro-direita, em particular aqueles partidos que vinham que têm origem na democracia cristã e que tiveram um papel relevante durante todo o período do pós-guerra, e a social-democracia, o Partido Socialista Europeu, que agrupa os partidos sociais democratas e socialistas. O Partido Popular Europeu, nas eleições de 2014, havia conquistado 221 dos 751 assentos do Parlamento Europeu. Caiu para 180 cadeiras. É uma queda importante de 19%. Mas a queda da social-democracia foi ainda pior. A social-democracia tinha 191 assentos em 2014, no parlamento eleito em 2014, que é o parlamento cujo mandato vence agora, e tombou para 146 lugares, uma queda superior a 24%. A queda dessas duas principais formações da União Europeia é uma queda relevante. Elas juntas possuem no parlamento de 2014, elas juntas possuem 412 cadeiras. Elas caem agora para 326. Portanto, não é possível pensar numa coalizão social-democracia, Partido Popular Europeu, esse sistema bipartidário que praticamente dominou o Parlamento Europeu desde das suas primeiras eleições há vários anos atrás. Essas duas formações políticas perdem essa hegemonia, esse jogo bipartidário.
Quem ascende dentro do bloco centrista são os liberais democratas, uma corrente centrista entre a social-democracia e o Partido Popular Europeu, que tiveram, os liberais democratas, 67 cadeiras conquistadas em 2014 e agora subiram para 109 posições, um crescimento espetacular de 63%. As três formações, o Partido Popular Europeu, os liberais democratas e os sociais democratas, são os três grandes partidos europeístas. São os três grandes partidos que defendem a manutenção da União Europeia. O bloco formado por esses três partidos tem maioria para eleger o presidente da Comissão Europeia. Para ter a maioria necessária para eleger o presidente da Comissão Europeia, são 375 cadeiras. A soma dessas três formações dá 435. Mais do que suficiente, no caso de acordo, para que elejam o presidente da Comissão Europeia. O Partido Popular Europeu reivindica essa posição para si, pois afinal de contas ainda é o maior partido da Europa. Os sociais-democratas também entram na peleja, apontando um nome da sua preferência, das suas fileiras. Os liberais-democratas poderão definir esse jogo, se inclinando para a social-democracia ou o Partido Popular Europeu. De toda maneira, esse bloco europeísta, esse bloco formado por liberais-democratas, Partido Popular Europeu e sociais-democratas, se é verdade que passam a ter 435 cadeiras em 751, garantindo uma maioria de praticamente 60% no Parlamento Europeu, tiveram uma queda em relação a 2014. Em 2014, as três forças agruparam 479 cadeiras conquistadas. É uma queda de quase 10%, não é pouca coisa. Quem que cresce se sociais-democratas caem e se a direita tradicional, o Partido Popular Europeu, também perde força? Cresceram a extrema-direita, eurofóbica, anti-europeísta, portanto, cresceram os verdes. A extrema-direita é a que teve o mais notável crescimento do ponto de vista da sua influência política. Vamos recordar que em 2014, os partidos de extrema-direita, os três blocos que compõem a extrema-direita europeia, chegaram a 118 cadeiras, pularam agora para 171. É um crescimento de 45%. Com 171 cadeiras, a extrema-direita passa a ter algo como 25% do Parlamento Europeu. Não é o suficiente para desequilibrar o jogo, não é o suficiente para impedir uma maioria constitucional de 2/3 no Parlamento Europeu, que é o volume de votos necessário para as mudanças mais substanciais das regras da Europa, mas a extrema-direita passa a ter um peso muito maior do que o que tinha. E esse peso, para além do numérico, é político, porque a extrema-direita conseguiu ser majoritária em países muito significativos, como a França, por exemplo, na qual o partido Reagrupamento Nacional, a antiga Frente Nacional de Marine Le Pen, foi a força mais votada, ultrapassando o Macron, ultrapassando o Partido Socialista, enfim. A extrema-direita ganhou na França, isso é muito importante. Ganhou também na Itália, foi a força dominante na Itália. E igualmente ganhou num país que está de saída da União Europeia, que é a Inglaterra. O partido do Brexit na Inglaterra superou conservadores e trabalhistas. Aliás, o desempenho de conservadores e trabalhistas foi pífio. Os conservadores e trabalhistas ficaram atrás do partido do Brexit, atrás dos liberais democratas e atrás dos verdes no Reino Unido. Foi uma derrota acachapante. Mas vejam só, o partido anti-europeísta teve maioria, com formações de extrema-direita. Na Itália e na França, são os dois países nos quais mais se destaca esse avanço da extrema-direita, e também na Inglaterra, onde o partido do Brexit não é propriamente de extrema-direita, mas acaba se alinhando com essas forças mais reacionárias. A extrema-direita, embora tenha crescido, não teve um vigor que esperava. Ela esperava poder chegar a uns 200 deputados no Parlamento Europeu, o que a aproximaria de ter quase 1/3
daquela casa. O seu desempenho teve menos vigor do que o que esperava, mas foi um desempenho muito importante, e especialmente pelo peso político dos países nos quais a extrema-direita logrou maioria. Também cresceram os verdes. Os verdes tiveram um crescimento importante, de 50 para 69 deputados, só um crescimento de 38%. Esse crescimento dos verdes foi muito relevante na Alemanha. Os verdes deixaram a social-democracia alemã para trás, foi o pior desempenho da história da social-democracia. Os verdes também tiveram um desempenho importante no Reino Unido e em outros países. Com isso, esse crescimento dos verdes ajuda a fragmentar o Parlamento Europeu. Os verdes são uma composição bastante ampla, que roda da centro-direita à centro-esquerda. Não é muito claro o seu alinhamento nas questões econômicas fundamentais, especialmente aquelas que dizem respeito à política de austeridade, e representam, acima de tudo, o crescimento de uma pauta ambientalista. E, do ponto de vista político, repito, o crescimento dos verdes ajuda a fragmentar o Parlamento Europeu. Aquela forte hegemonia dos dois grandes partidos europeístas, sociais-democratas e o Partido Popular Europeu, essa forte hegemonia foi dinamitada pelo crescimento dos liberais-democratas, foi dinamitada pelo crescimento da direita e também foi prejudicada pelo crescimento dos verdes. Por fim, a esquerda teve um desempenho ruim nessas eleições. Em 2014, os partidos de esquerda, que são os partidos comunistas, os partidos socialistas de esquerda, que compõem um bloco no parlamento entre verdes progressistas, partidos comunistas e a esquerda nórdica. Esse bloco tinha conquistado 52 cadeiras nas eleições de 2014 e agora caiu para 39, uma queda de 25%. Se nós olharmos para as forças de esquerda e centro-esquerda, ou seja, se nós somarmos o bloco de esquerda com a social-democracia, a queda é importante. A soma da social-democracia com a esquerda no Parlamento Europeu, em 2014, dava um total de... eram 191 cadeiras da social-democracia e 52 cadeiras da esquerda. Dava, portanto, uma soma de 243 votos. 243 votos era mais de 30%, praticamente um terço do Parlamento Europeu. Há uma queda, e uma queda importante. No Parlamento eleito agora em 2019, a soma da esquerda com a centro-esquerda cai para 185 cadeiras. É uma queda de 25%. Esse cenário, portanto, é um cenário no qual os partidos europeístas mantêm hegemonia, mas perdem força. O bloco dos três partidos europeístas, Partido Popular Europeu, Liberais Democratas e Social-Democracia, perdem força. Os dois partidos maiores perdem hegemonia, somados já não tem mais votos suficientes para determinar quem é o presidente da Comissão Europeia. É necessária a participação dos liberais democratas que cresceram para constituir uma maioria europeísta. Há uma maior fragmentação do Parlamento Europeu por conta do crescimento da extrema-direita e do crescimento dos verdes. A esquerda tem menos força no Parlamento Europeu e a extrema-direita cresce, e cresce de forma importante. Se nós olharmos para o resultado de cada país, ou seja, se nós fizermos uma apreciação sobre quem ganhou em cada nação, o cenário é bastante preocupante de um ponto de vista progressista. Dos 28 países que compõem a União Europeia, em 13 desses países ganhou o Partido Popular Europeu. O Partido Popular Europeu perdeu o número de cadeiras, como eu já disse, uma queda de 19% em relação a 2014, mas ganhou em 13 dos 28 países. O mais importante deles, evidentemente, é a Alemanha de Merkel, no qual a direita tradicional perdeu votos, é verdade, mas ainda se constitui em força majoritária. A Alemanha é governada pela chamada Grande Coalizão. É uma aliança entre a direita, o CDS de Angela Merkel, e a social-democracia, o SPD. Governam juntos o país e juntos se desgastaram nesse processo eleitoral. Mas o Partido Popular Europeu
retomando o fio da meada, conquistou a vitória em 13 dos 28 países. Os liberais-democratas foram vitoriosos em 5 nações. Não é um resultado em nada desprezível, não é? Não é um resultado a ser desconsiderado. Os liberais-democratas foram majoritários em países relativamente importantes, como a Dinamarca, a Eslováquia, em pequenos países como Luxemburgo e também na República Tcheca. A social-democracia teve vitória em apenas 5 dos 28 países. Teve vitória na Suécia e, surpreendentemente, na Holanda, e tiveram vitória no pequeno país que é a Ilha de Malta e, sim, venceram com relevantes resultados em Portugal e na Espanha. A social-democracia perdeu muita força na Europa. Se há uma formação política em evidente crise na Europa, é a social-democracia. A esquerda, o bloco de esquerda, não conseguiu ser vitorioso em nenhum país, enquanto a extrema-direita teve 5 importantes vitórias, o mesmo número de vitórias da social-democracia. A mais importante dessas vitórias, as mais importantes foram, como eu já disse, Itália e França, mas também forças anti-europeístas, forças eurocéticas foram vitoriosas na Inglaterra, que está de saída da União Europeia, e também na Polônia e na Hungria, países governados por formações ultra-reacionárias, neofascistas. Como nós podemos ver, portanto, o cenário europeu é um cenário de inclinação à direita, forte inclinação à direita, com um crescimento dinâmico das forças neofascistas, das forças ultra-reacionárias. Como poderíamos explicar essa situação? Esse é um debate que rende muito pano para a manga, mas algumas pistas já são possíveis. O longo desgaste econômico que sofre a Europa leva a uma situação de desesperança da classe trabalhadora europeia, dos povos europeus, com esse modelo pan-europeísta, com a economia liberal e com o sistema político tradicional. A ultradireita tem conseguido galvanizar esse sentimento, ao contrário da esquerda. A maior parte dos partidos da esquerda europeia, especialmente depois do colapso da União Soviética, passaram a ter um discurso menos nítido de crítica e combate ao sistema político e econômico do capitalismo europeu. A esquerda, os partidos da esquerda europeia e mais ainda a social-democracia são vistos como por parte importante do povo europeu como integrantes desse sistema que não tem trazido bons resultados para as populações, que é visto hoje de forma muito crítica por uma grande parcela dos cidadãos e das cidadãs da Europa. Essa pujança antissistêmica da extrema-direita tem empurrado o continente para uma posição mais reacionária. O discurso nacionalista, anti-imigrante, o discurso de combate às estruturas da União Europeia tem provocado uma desidratação das forças de esquerda e centro-esquerda que não conseguem ou não desejam ter um discurso antagonista em relação à União Europeia, ao contrário da extrema-direita. Um país no qual ficou evidente o colapso do discurso integracionista é a Grécia. Embora na Grécia não tenha vencido a ultradireita, o Tsipras já não é mais majoritário. O Partido Popular Europeu, através da organização a ele filiada da Grécia, a Nova Democracia, conquistou maioria naquele país. Então, esse é um cenário, o desgaste da economia europeia, o desgaste do sistema político europeu vai fortalecendo as forças antissistema, vai fortalecendo as forças que criticam de maneira frontal o sistema político e econômico da Europa. Isso desgasta as forças de centro-esquerda e até de esquerda, e também desgasta a direita tradicional. O Partido Popular Europeu, por essa razão mesmo, perdeu votos, assim como a social-democracia. O crescimento dos verdes e dos liberais-democratas merece um estudo mais detalhado.
Os verdes representam um crescimento importante da preocupação na Europa com a questão meioambiental, ou seja, os temas de deterioração do meio ambiente ganharam relevância nas últimas décadas, ganharam força nos últimos anos, e isso leva um certo fluxo de voz, especialmente da juventude, para o Partido Verde. De alguma maneira, também o voto nos verdes revela o desgaste do sistema político europeu, do sistema político e econômico europeu. Os jovens já não se identificam mais nos partidos tradicionais da direita e da esquerda, já não compreendem que nesses partidos esteja a solução para os problemas econômicos, sociais e ambientais do continente e buscam alternativas fora do velho espectro político da Europa, e isso beneficiou os verdes. Os liberais-democratas é um fenômeno mais curioso. Os liberais-democratas são fortemente europeístas. Os liberais-democratas fazem parte desta aliança centrista da Europa, que inclui também o Partido Popular Europeu e os sociais-democratas. Muitas vezes os liberais-democratas andam junto com o Partido Popular Europeu. Por que cresceram? Basicamente porque uma explicação possível é que cresceram basicamente porque o desgaste do Partido Popular Europeu e da social-democracia, que hegemonizam os governos da Europa, levou uma parte do eleitorado desgostoso com essas administrações do Partido Popular Europeu ou da social-democracia buscar uma opção também no campo centrista, mas que não tivesse tão desgastada na gestão da economia europeia dos últimos anos. É possível entender, portanto, que o voto dos liberais-democratas são fundamentalmente votos conservadores, que se descolaram do Partido Popular Europeu sem uma visão antagonista, portanto, sem migrar para a extrema-direita, e migrando para um outro partido também centrista, mas que não tivesse tão desgastado, que não tivesse tão corroído pelos problemas e pelas crises que a Europa vem enfrentando. É uma alternativa daquele eleitorado que quer mudanças, mas não mudanças radicais. Isso é o que poderia explicar melhor o ascenso dos liberais democratas. Por fim, há que se constatar que essas eleições europeias revelam um elemento importante do cenário político no velho continente. Lembremos sempre que os resultados das eleições europeias não significam que nos países, quando ocorrendo eleições gerais, teremos placares semelhantes. Não. É muito pouco provável que o partido Brexit no Reino Unido, por exemplo, seja majoritário nas eleições gerais quando elas vierem a ocorrer. Esse é um exemplo, e outros países poderiam ser citado o mesmo exemplo. As eleições europeias seguem outra dinâmica, que não é a dinâmica das situações nacionais. Mas, de toda maneira, essas eleições europeias são um indicador do processo contínuo de derretimento do sistema político e econômico da Europa, de fracasso progressivo do chamado austericídio da política neoliberal, e acena para os perigos que esse cenário traz, em particular o perigo da ascensão da extrema-direita. Por outro lado, para as forças de esquerda, acende um farol amarelo. Ou as forças de esquerda são capazes de oferecer uma alternativa antagonista ao sistema político e econômico europeu, ou as forças de esquerda são capazes de serem antissistema e convencerem uma parte importante do eleitorado de que essa alternativa antissistema é viável e enfrenta os problemas estruturais da Europa, ou a esquerda terá graves problemas daqui por diante. Concluo, assim, minha exposição de hoje com o balanço sobre as eleições europeias. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens. A primeira mensagem. Sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão assistir nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e acompanhar edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Quando forem fazer a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, não se esqueçam de marcar o sininho, porque aí vocês serão avisados todas as vezes que nós colocarmos
novos programas no ar. Programas nossos produzidos pelo canal Opera Mundi ou veiculados pelo nosso canal. A gente veicula muitos programas que são produzidos por outros parceiros. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos sustentar e desenvolver um jornalismo independente de qualidade, para que nós possamos ter os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e rápido, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Contamos com a assinatura solidária. Esse é o nosso principal instrumento de financiamento. Esse é o principal instrumento para que nós tenhamos os recursos para seguirmos adiante com um jornalismo de qualidade que buscamos oferecer todos os dias. Termino aqui o programa 20 Minutos Internacional dessa quarta-feira, que buscou fazer um balanço das eleições europeias. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o programa 20 Minutos História, às 4h30 da tarde, nos canais de Opera Mundi, no Facebook e no YouTube. Até lá e um grande abraço.